É hora de ouvirmos a Palavra de Deus com o pastor Paulo Roberto. Pois é, gente. Nós vamos começar a falar hoje de um dos assuntos mais atuais. A depressão, ela é tida como a doença do século. Veja bem. E o tema da minha palestra aqui é como lidar com a depressão no contexto bíblico. Por que, pastor, no contexto bíblico? Porque eu sempre vejo palestras, veja bem, palestras discutindo sobre esse assunto, doenças psicossomáticas, depressão, no contexto científico. É o psicólogo, é o psiquiatra, é o psicanalista, é o médico. Mas quando a gente traz isso para o sentido religioso ou bíblico, você não vê muito falar sobre isso. Pastor, a Bíblia fala sobre depressão? No decorrer da palestra aqui você vai entender que fala. A Bíblia orienta sobre depressão? Orienta sobre depressão. Aliás, no meu ponto de vista, o maior psicólogo que existiu nessa terra chama-se Jesus. Se eu pudesse enumerar, Jesus o primeiro e Salomão o segundo psicólogo mais capacitado que pisou nessa terra. Se você ler o livro de Provérbios, você vai descobrir o que eu estou falando. É claro que naquela época lá ninguém dava esse nome de psicólogo, psicologia, não, nada disso. Mas tudo que eu vou falar com você já existia há milhões de anos. As doenças psicossomáticas, elas já existem há milhões de anos. A depressão, a Bíblia fala, não nesse sentido de depressão, mas já existia. Então veja bem, desde 2014, baixa um pouquinho aí o retorno, Renato. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria promove em nosso país a campanha Setembro Amarelo. O objetivo dessa campanha é conscientizar através de debates e palestras sobre o suicídio e a depressão. Aí vem a pergunta, por que, pastor, suicídio e depressão? Por que associar o suicídio à depressão? Porque 96% dos casos de suicídios no mundo está associado ou relacionado à depressão. Escute, eu estou passando dados para você. Eu não estou aqui hoje como pregador, eu estou como palestrante. 96% dos casos de suicídio no mundo, eles estão associados às doenças psicossomáticas e a pior de todas, que é a depressão. Só no Brasil hoje, aqui são dados para você antes de entrar na palestra, só no Brasil hoje, existe aproximadamente 12 milhões de pessoas com depressão e, infelizmente, esse número tende a crescer. Veja bem, hoje no mundo nós temos 12 milhões de pessoas jogadas nas doenças psicossomáticas, inclusive a depressão, e infelizmente esse número tende a crescer. E por quê, pastor? Tudo que eu falo aqui, eu estou falando baseado em dados, pesquisas, estudos que eu fiz para isso. Por que o senhor diz que infelizmente vai piorar? Porque existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Você ouviu muito falar sobre a Organização Mundial de Saúde agora na pandemia, que é o órgão que regulamenta a medicina, aquela coisa toda do mundo todo. Existe uma pesquisa e a pesquisa é o seguinte: até 2030, portanto daqui a quase 10 anos, 2 bilhões, eu não estou falando 2 mil, eu não estou falando 20 mil, não estou falando 200 mil, eu estou falando 2 bilhões em um contingente de 7 bilhões, 2 bilhões de pessoas no mundo vão estar jogadas nas doenças psicossomáticas e entre essas doenças, a pior delas que é a depressão. A depressão é o fundo do poço do ser humano. A depressão é a prisão da alma do ser humano. Quem passa por isso, quem lida com pessoas assim, quem já passou como eu que tive depressão, eu sei e essas pessoas sabem do que eu estou falando.
Então veja bem, olha como nós precisamos alertar, nós precisamos prevenir, nós precisamos cuidar disso, porque daqui a 10 anos, 2 bilhões de pessoas no mundo todo vão estar jogadas nas doenças psicossomáticas, principalmente na pior delas, que é a depressão. Agora, um dado mais importante para você. Nesta pesquisa, nesse contingente de 2 bilhões de pessoas, vão estar incluídas pessoas de todas as raças, todas as etnias, de todas as religiões. Escute, abra o seu ouvido para você ouvir. De todas as religiões, inclusive os cristãos. Aqui agora é que me chama a atenção e deveria chamar você. Essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde diz: até 2030, 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro vão estar jogadas nas doenças psicossomáticas, e a pior de todas, a depressão. E se você ouviu, quando eu comecei, eu disse para você que 96% dos casos de suicídios no mundo está relacionado à depressão. Então imagine o tanto de pessoas que não vão se suicidar daqui até 2030. É uma realidade, é chocante, é. E entre esse contingente de 7 bilhões de pessoas, vão estar pessoas do continente africano, do continente americano, do continente europeu, vão estar jogadas lá ricos, pobres, negros, brancos, letrados, iletrados, ignorantes, PhDs. A depressão e as doenças psicossomáticas, elas não vão respeitar ninguém. Elas vão chegar lá. Então, veja, agora a internet caiu. Então, veja bem, qual o meu objetivo com essa palestra? Veja bem, qual o meu objetivo? O que é que eu quero alcançar com isso? O meu objetivo não é remediar. Tem pessoas que não entendem isso, inclusive no meu meio, não estão entendendo. Alguns que não estão entendendo isso aí. O meu objetivo não é remediar pessoas, porque eu não sou psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo, não. Eu não tenho formação nessa área, não. Qual é o meu objetivo quando eu trago essa palestra no contexto bíblico? É prevenir as pessoas para que elas não cheguem lá. Por que, pastor, prevenir para que elas não cheguem lá? Porque eu fui criado em um lar onde o meu pai sempre dizia assim: meu filho, prevenir é melhor do que remediar. Eu fui criado em um lar que meu pai dizia para mim: meu filho, prevenir é melhor do que remediar. Custa mais barato, é mais fácil você prevenir do que você remediar. E quando nós falamos das doenças psicossomáticas, aí eu vou ao extremo. É melhor você prevenir, porque se você chegar lá para remediar, meu amigo, vai dar um trabalho muito grande. Eu digo isso porque eu lido com a mãe que hoje tem Alzheimer. Eu lido com a mãe que viveu doenças psicossomáticas na sua vida e que hoje é uma pessoa que até para dar um banho, tem que eu, ou um irmão meu, ou uma pessoa da minha casa dar um banho, porque ela não toma mais banho. Está com um problema sério de Alzheimer, demência, por conta das doenças psicossomáticas. Veja bem. Então, veja bem. Qual o meu objetivo com essa palestra? É prevenir. Eu não estou aqui para remediar ninguém. Eu estou aqui para prevenir. Não é a minha área remediar. A minha área é prevenir dentro da Bíblia. Pastor, e o que é que levou o senhor, então, a desenvolver essa palestra? Prevenir. Segundo, o que me levou a fazer essa palestra é por entender, escute, é por entender que a ignorância é muito grande em todos os setores da sociedade, inclusive dentro da igreja, acerca das doenças psicossomáticas, principalmente a depressão. A ignorância, a falta de conhecimento em todos os setores da humanidade é muito grande.
acerca das doenças psicossomáticas, a ignorância na família, que é aquela pessoa que não sabe lidar com uma pessoa que está doente na alma, é a ignorância na medicina, que muitos também não sabem lidar, é a ignorância pior de todas elas, que é dentro da igreja. A igreja, ela cuida de almas. Jesus morreu pelas almas. A igreja precisa aprender a cuidar de almas, cuidar de vidas. Pastor, isso é verdade? É fato. É fato. A ignorância, ela é a geradora das grandes catástrofes, inclusive com relação às doenças psicossomáticas. E segundo e terceiro, por que eu desenvolvi essa palestra? Eu desenvolvi por eu ter passado por depressão. Eu sei o que é. Uma coisa, veja bem, é você ouvir falar de alguma coisa. Outra coisa é você viver. Aí você pergunta para mim assim, pastor Paulo, mas como é que pode uma pessoa religiosa, um pastor, ser acometido por uma depressão? Você sabe o que é que eu aprendi na vida? Escute, eu aprendi na vida que Deus às vezes permite você passar por algumas situações, passar por um deserto, passar por uma enfermidade, passar por uma situação traumática, para que Deus possa tratar você e lá na frente você ser instrumento de cura para outros. Só sabe o que é deserto quem passou por lá. Só sabe o que é doença psicossomática quem passou por lá. Por que Deus às vezes permite algumas pessoas passar por situações difíceis na sua vida que essas pessoas não gostariam de passar? É Deus treinando essas pessoas para que elas possam, mais lá na frente, curar outras pessoas. Veja bem, outras pessoas que vão estar passando pelas mesmas situações. Só compreende um depressivo, Renato, quem passou por lá. Só sabe o quanto o sol é quente quem passou pelo sol causticante do deserto. É muito fácil criticar, as pessoas, mas antes de você criticar alguém, calce os sapatos que essa pessoa calçou, trilhe os caminhos que essa pessoa trilhou, passe por onde essa pessoa passou. Então eu entendo que às vezes Deus permite você passar por alguns desertos, para que você primeiro possa ser instrumento de cura e para que você possa ser sensível à dor do seu próximo. Você só vai aprender a ser sensível à dor do seu próximo no dia que você sofrer, no dia que você passar. Tem muitas pessoas hoje arrogantes, prepotentes, orgulhosas, e que elas precisariam passar por algumas situações para elas aprenderem a ser gente, aprenderem a ser ser humano, aprenderem a ter amor ao próximo, aprender a compreender a dor do próximo. É muito fácil quem foi criado no berço de ouro, cercado de tudo bom e do melhor, meu filho, tá criticando alguém que está passando fome, você nunca passou. É muito fácil quem entrou pela janela ou pulou degraus, criticar quem passou um caminho difícil para chegar onde chegou, né? Você nunca passou, você nunca sofreu, você pulou degraus, você entrou pela janela, né? É muito fácil não compreender um pastor, um líder que sofreu para onde chegar, onde chegou, porque você não passou por lá, você não calçou as sandálias que ele calçou, você não passou pelos caminhos, a igreja que tu tem na mão tu pulou, né? Foi pular de janela, te empurraram para lá, você pulou degraus. Você não sofreu para chegar, para conquistar o que você conquistou? É fácil criticar. Então veja bem, esses foram os motivos. Agora, pastor Paulo, já que o senhor está falando de doenças psicossomáticas e depressão, o que é depressão? Existe um conceito muito errado do que é depressão. O que é depressão segundo a psicologia? Aí eu vou entrar um pouco agora na ciência dos homens. O que é depressão segundo a psicologia? Depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Escute aí, o que é depressão? Depressão é um transtorno afetivo, veja bem, que se caracteriza por uma tristeza
intensa e de longa duração. Aí você pare para você entender alguma coisa. Pastor, é normal a tristeza vir ao coração de um ser humano? É normal. Por exemplo, é normal o luto? É normal. É normal você ser acometido por uma tristeza profunda. Tem dias que nós levantamos e aquela tristeza profunda dentro da nossa alma se instala e às vezes nós não sabemos nem o porquê. É normal isso acontecer. Agora, quando essa tristeza ela perdura por mais de 2 semanas, segundo a psicologia, aí já é depressão. Escute. Te dar um exemplo aqui. Alguém fica de luto porque perdeu um ente querido. E essa pessoa então, ela passa aquele luto ali, e depois do luto ela se recupera, se regenera, e ela começa então a viver a vida. É normal. É normal você viver períodos de tribulação, de sofrimento e de dor, é normal. Só que o que é que acontece? Uma pessoa sadia na alma, ela não fica naquele vale da tristeza. O tempo vai passando, ela vai se curando, ela levanta e ela continua a caminhada dela. Agora, quando é que a depressão se instala? É quando uma pessoa passa por um motivo traumático, passa por um motivo, veja bem, que lhe traz um trauma, uma tristeza, e essa pessoa não se recupera mais. Todos nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que enfrentaram uma perda na sua vida e por conta dessa perda ficaram consternadas e nunca mais na vida voltaram a ser quem eram. Eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos. Aí um professor de teologia que infelizmente não tem conhecimento de nada, é só professor de teologia, mas não conhece a alma humana, ele disse para minha esposa o seguinte: depressão não é doença, porque doença é aquilo que se detecta no laboratório. Eu concordo, professor. Só que o senhor tem que entender que a depressão não é diagnosticada no laboratório, porque não é doença do físico, é doença da alma. É doença da alma, professor. É doença da alma, doutor. É doença da alma, doutora. A senhora que foi treinada, ou o senhor, para não acreditar. Sabe por que o senhor não consegue diagnosticar no laboratório? É porque não é doença do corpo, é da alma. Agora, ela arrebenta o corpo. Ela se origina na alma do ser humano, mas ela arrebenta o corpo do cara, porque quando o cara bota uma corda no pescoço e se suicida, foi gerado na alma. Mas quem sofreu, padeceu foi o corpo. Que a sua vida foi tirada. Então, veja bem. O que é depressão? É um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Isso é depressão. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você. O mais interessante da palestra vem agora. Como que a depressão e as doenças psicossomáticas chegam à vida de uma pessoa? Pode anotar. Eu não vou terminar isso aqui hoje, não. Vou passar a semana toda falando aqui. Como que a depressão e as doenças psicossomáticas chegam à vida de um ser humano? Escute aí. A depressão, ela chega à vida de um ser humano por vários motivos. E um destes motivos é não saber lidar com as situações traumáticas. Escute aí. A depressão, as doenças psicossomáticas, elas chegam à vida de um ser humano por várias portas. E uma dessas portas é não saber lidar com situações traumáticas que todos nós enfrentamos e vamos enfrentar enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra. Você quer que eu lhe diga uma coisa aqui? Escute, o que é uma situação traumática? É uma situação que nos fere, que nos machuca. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, desde que nós somos concebidos, escute, no ventre materno, a partir do momento que uma pessoa é concebida no ventre materno, até o dia da sua morte, essa pessoa vai ser exposta a situações traumáticas aqui na Terra. Escute aí. Tem pessoas que elas já nascem traumatizadas, pastor, sim, como? Por exemplo, deixa eu te dar aqui
uma ideia. Deixa eu fazer uma comparação lógica para você entender. Por exemplo, tem pessoas... quando a minha esposa engravidou, eu fiquei feliz. Eu orava por minhas filhas e orei por elas dentro do ventre da mãe. No dia que o exame chegou, eu me alegrei, comecei a abençoar minhas filhas, comecei a orar por elas, comecei a pedir a Deus para que Deus guardasse elas, a minha esposa, da mesma coisa, nossas filhas nasceram desejadas. Nós se alegramos com aquilo. Só que existem pessoas que quando a mãe sabe que está grávida, ela diz assim: eu não sei para que eu fiquei grávida dessa desgraça, essa miséria vai acabar com minha vida. Tem mães, inclusive algumas que estão me ouvindo aqui agora, que você até medicamento tomou para abortar seus filhos. Uma criança que está no ventre e que ela já tem sentimentos, porque é bíblico, a concepção, a alma entra em uma criança, em uma vida, na concepção no ventre. Está comprovado isso pela ciência e pela Bíblia, porque Jesus, quando viu Maria, a Bíblia fala que quando Maria, mãe de Jesus, se encontrou com Isabel, a criança estremeceu dentro do ventre. Está escrito isso. Então nós não acreditamos que a alma vem ao corpo e o espírito, quando a pessoa nasce ou quando vem ao mundo, quando é na concepção lá dentro. Já tem sentimento. Aquele feto ali já tem sentimento. Aquela alma ali já tem sentimento. E o que é que acontece? Muitas pessoas já são traumatizadas dentro do ventre materno porque são rejeitadas. E essas pessoas, elas nascem, e se elas não forem tratadas, vão ser pessoas que, infelizmente, cheias de complexo de inferioridade, de rejeição, pessoas que têm 80% de probabilidade de nunca ser uma pessoa bem-sucedida na Terra. O que é que traz as doenças psicossomáticas, principalmente a depressão, à vida de uma pessoa? Os traumas que esta pessoa recebe na vida e que ela não sabe lidar com eles. Todos nós vivemos constantemente situações traumáticas. Você quer ver uma coisa? Eu estou falando para pessoas aqui hoje que talvez teu marido te humilhou, teu patrão te humilhou, talvez um vizinho te humilhou, te feriu, falou uma palavra que não deveria falar, te odiou. Essas situações, elas são traumáticas, elas nos ferem, elas nos machucam por dentro. E quando nós não sabemos lidar com essas situações, elas arrebentam a nossa alma, ferem a nossa alma e traz então as doenças psicossomáticas, e entre elas a depressão. Pastor, é verdade? É. Você quer que eu fale uma coisa para você? Escute aí. Você conhece uma pessoa, ou você é amiga de uma pessoa, que quando ela teve uma perda grande na sua vida, está no ar, Renato, lá? Quando ela teve uma perda grande na sua vida, ela começou a ter depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, morreu para a vida? Você conhece alguém assim? Perder alguém querido é traumático. E quando nós não sabemos lidar com as perdas humanas, essa situação traumática nos joga no calabouço da depressão. Pastor, é verdade? É. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, um casal de idosos. Escute o que é isso. Escute o que é isso. Aquele casal vivia muito bem, 60 anos de casado já. O homem faleceu. Ele faleceu, foi acometido de uma enfermidade e faleceu. Depois de uma semana, o caixão dele saiu, vamos supor que em um sábado,
Depois de 8 dias, o caixão dela saiu. Aí você me pergunta assim, pastor Paulo, mas foi o quê? Um AVC? Foi o quê? Um acidente? Não, ela morreu de tristeza. No dia que enterraram o marido dela, ela ficou introspectiva, ela não comia, ela não falava, e quando foi em uma noite que os filhos foram, em uma manhã que os filhos entraram no quarto, ela estava morta. Aquela perda que ela teve do marido foi tão traumatizante para a alma daquela mulher que ela morreu. Se você não souber lidar com os traumas da vida, eles vão rebentar com a sua alma, rebentar com o teu coração, rebentar com tua vida, arrebentar com o seu casamento, arrebentar com sua família. É por isso que eu defendo essa bandeira, que a igreja tem que lidar com isso. É muito fácil, né, meu pastor, meu amigo, meu líder, quando uma pessoa está passando pelas doenças psicossomáticas, dizer que é o diabo, né? Que tem que orar mais, que isso aí é a mão de Deus, que isso aí é pecado, que todo depressivo é endemoniado. Não é fácil falar isso? O difícil é cuidar do doente, né? O difícil é cuidar daquela pessoa que está ansiando ali para morrer. Eu não queria ser ovelha de um pastor ignorante nunca na minha vida. Eu não queria não, Renato. Eu não queria ser ovelha de um pastor ignorante nunca. Porque pastor ignorante, em vez de dar vida, ignorante é falta de conhecimento, em vez de dar vida, ele destrói as almas. Quando eu estava passando por esse processo depressivo, eu procurei uma pessoa para me ajudar. Sabe o que ela disse para mim? Isso aí é mão de Deus. Você tem que se converter. Eu fui buscar um alento. Eu fui buscar uma palavra, velho. Eu fui buscar uma água, com a sede que eu estava para minha alma. Eu fui buscar água para saciar minha sede. E recebi foi um julgamento, uma condenação. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Eu vou parar por aqui. E sabe por que eu vou parar por aqui? Porque amanhã eu vou continuar e vou falar sobre os traumas que pode jogar alguém na depressão. E você não vai deixar de ouvir não, sabe por quê? Porque isso interessa para você. Amanhã nós vamos continuar com esse assunto. Essa palavra falou com você, te abençoou, te orientou, está trazendo algo de bom para você? Deixa aí no zap um texto. Pastor Paulo, essa palavra falou comigo no meu zap, 75-9280-2701. 75-9280-2701.